judeu. Então veio, no início veio Zubravel, e veio Sadoc, a família de Sadoc. Todos esses voltaram, e junto com Ezra, desculpe, e depois veio Neemias. Eles construíram o segundo templo. Depois disso veio a invasão dos helenistas, que são os gregos. Os gregos entraram aqui com Alexandre Magno, ok? Alexandre Magno, ele conquistou aqui Israel, por causa que Israel sempre foi uma ponte para sair do Egito para a Mesopotâmia, da África para a Europa, até hoje. Ok? Ele ficou aqui, os gregos, nessa época aqui, os gregos queriam fazer todo o império helenista. E tudo estava ótimo. Os judeus também começaram a falar grego, começaram a se vestir que nem gregos, estava tudo bom, até eles começaram a impedir duas coisas: a circuncisão e a leitura da Torá. Quando eu falo Torá, eu não falo Bíblia. Torá são os 5 livros do Pentateuco, ok? A Bíblia está dividida em 3 partes: Torá, profetas e livros, ok? Então, a Torá é onde está escrito todos os mandamentos, todos os 613 mandamentos. Não. Os salmos são os livros, ok? Quando eu falo Pentateuco, é a Torá que foi recebida no Monte Sinai, que durante 40 dias e 40 noites, Moisés recebeu a escritura de Deus, tá bom? Ok. Então, eles impediram, por causa que uma das deveres do judeu é ler na Torá e saber todas as leituras, todas as leis. Eles impediram a leitura do Pentateuco. E uma das ordens que está escrito pela Torá é a circuncisão. Outra coisa que eles fizeram, eles obrigaram os judeus a sacrificar porcos no templo e para o líder grego. E aí que estourou a revolução dos judeus contra os gregos, que eram os macabeus. A família Avihu, de Matitial, os filhos, que um deles era Judá. O Judá foi o comandante e eles ganharam as guerras contra os gregos. Eles fizeram 8 batalhas, ok? Na terceira batalha, eles entraram no templo e purificaram o templo, encontraram um potinho pequenininho de azeite que durou 8 dias. Por isso existe um candelabro de 9 braços, que esses 9 braços acenderam durante 8 dias o candelabro do templo, que são 7 braços, ok? Não, por favor. Isso aqui já é tradução. Estou falando agora história, depois a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Que é importante isso, sobre os 7, porque 7, porque tanta, ok? Mas vamos só, então, essa é sobre a história, tá bom? Nessa época, desde o ano 140 até 63 antes de Cristo, estava aqui esse povo, ok? Que estava a família do Hasmonai. E essa família Hasmonai conquistaram as terras quase que nem David conquistou toda a terra prometida, ok? E eles conquistaram também Edomea. E eles converteram os edomeios para receberem o judaísmo. Assim, a família de Herodes ficaram judeu. Mas Herodes não foi recebido pelos judeus como judeu. Eles chamavam ele o escravo edomeu. Ok? Quando teve a invasão, os romanos 63 a.C., ok? Eles pegaram a família de Herodes, o avô, e eles fizeram ele como governador. Por causa que eles ajudaram a família da família de Herodes, o bisavô, depois o pai, ajudaram os romanos a entrarem e conquistar a Judéia. E eles ficaram dono ou responsável ao tesouro da Judéia. Os romanos dividiram o império, que nem todos fazem, em províncias. E aqui Judéia fazia parte da província Assíria, que hoje é Síria, Judéia e Filistéia.
lembra o nome Filistea, que é os filisteus, que eles sempre moravam à beira do mar, mas eles tinham acabado da história da humanidade quando teve a invasão da Babilônia, 600 anos atrás, ok? Mas ficaram ainda continuando o nome do lugar, da região. Então aqui a província se chamava Assíria, Judéia, Filistea. Por causa dessa ajuda da família de Herodes, Herodes se educou em Roma. E ele estava, toda a educação dele, toda a sabedoria dele, ele adorava os romanos. Ele adorava a arquitetura. Ele adorava a cultura dos romanos. Quando ele foi eleito pelos romanos como rei da Judéia, os judeus ficaram muito revoltados. Principalmente os descendentes da família dos Hashmonai. Ele, como bom ato, ele casou com uma das meninas das descendências dos Hashmonai, que era Miriam. Ele adorava Miriam. Miriam era muito linda também. Mas a irmã de Herodes falou que ela estava tentando derrubar ele com os filhos. Ele teve 2 filhos com Miriam. Herodes, ele estava toda hora com medo que alguém queira matar ele. Então ele matou a mulher, pôs ela dentro do barril de mel com rosas, de tanto amor que ele tinha, e construiu o nome dela, uma torre, em Jerusalém. Ok? Aí Herodes, ele morreu com uma doença, dizem que é o sífilis, que não foi tratada. Ele ficou esquizofrênico, toda hora ele tá pensando que está perseguindo ele. E assim ele morre no ano 4. Antes dele morrer, ele tem um massacre das crianças, do bebê, por causa que como pode ser que nasceu um rei que nem foi declarado quando ele era rei. E por isso foi a Yeshua, o pai de José, recebeu a mensagem: foge para o Egito. A família fugiu para o Egito. E depois retorna quando Herodes morreu. Herodes dividiu, quando ele morreu, ele dividiu o seu reino para os 3 filhos. Aquilaus, que era o governador de Jerusalém. Herodes Filipos, que era governador do norte. E Herodes Antipas, que era governador da parte leste do Rio Jordão. Onde que esse Herodes Antipas, ele que assassinou João Batista. Ok? Tá tudo claro até aqui? Ok. Ok. Então agora vamos começar a época de Herodes. Herodes, como eu falei para vocês, ele foi educado em Roma. E ele queria agradecer, ser muito assim, agradecer o César. Ele era muito político. Onde que o vento, né, ele levava ou trazia, então aí ele era apoio. E naquela época o César era Augusto. Então ele construiu um templo, ele conquistou a cidade de Cesareia, que era Trofion, que era uma cidade pequenininha de pescadores, que já era na época dos gregos. Ele transformou essa pequena cidade para um grande porto. Que ele fez, e vocês vão ver lá, nós vamos ver um filme. Ele secou uma parte, ele aumentou a costa da praia. Ele trouxe lavas cinzas de lavas da Itália. E ele fez, essas cinzas tinham uma qualidade, quando elas encontraram água ou se molhava, elas ficavam pedras, endurecevam. Então ele formou assim com caixas grandes pedras vulcânicas, e elas com o peso afundaram. E quando se afundaram, começou a secar. E aí ele afastou a água do mar da terra, e assim aumentou. Ele construiu um porto. E ele queria que esse porto seria o maior da Mediterrâneo, para competir com o porto da Alexandria, do Egito.
eles sempre queriam, para todos os cidadãos romanos, para ter pão, se tem pão, tem paz. Essa era a propaganda deles. Pane e pace, pão e paz. Porque se você tem o que comer, você não vai fazer revolução contra o governo. Sabedoria. E nessa cidade de Cesareia, que foi uma cidade muito bonita, ele fez o teatro, ele fez o hipódromo, ele fez os banhos e ele fez um grande palácio para ele mesmo. Herodes era muito conhecido que ele queria combater também contra a natureza. Vocês vão ver, no palácio dele, ele fez uma piscina dentro do mar, mas de água doce. Ele sabia que toda a costa do mar tem fontes de água doce. E ele fez o palácio dele direitinho onde passa essas águas doces. Tinha fontes de água. Toda a filosofia do romano é também muita água, prosperidade, sabe? Quando engorda, não é? Então, com as fontes, nós sabemos quem foi em Roma ou em cidades que os romanos passaram, primeira coisa eles fazem a beleza, ok? Então, Cesareia Marítima, ele fez Cesareia no nome de César. Agora ele não fez a palavra César Augustus, que não importa, porque pode ser que amanhã vai mudar, na época que ele está governo, então é melhor falar Cesareia, sobre o nome do César, ok? E quem vem a gente sempre pode apagar, não é verdade? Que nem tem um novo governo, hoje é Bolsonaro, onde estava Lula, depois teve Dilma. Então a gente só, né, no quarto só a gente muda a plaquinha e põe o nome. A mesma coisa, então ele fez geral, a cidade de Cesareia Marítima, porque fica no mar. Mas essa não é a Cesareia de Filipos, onde que Yeshua recebeu que ele era o Messias. Cesareia Filipos é do Filipos, Herodes Filipos, do filho de Herodes, ok? Que é no norte, lembram? Que é Cesareia do pai. Então isso que a gente vai ver. Nós vamos ver a Cesareia, que depois dessa Cesareia, onde ficou 3 anos Paulo, discípulo Paulo, que ele falou, os judeus queriam julgar ele em Jerusalém, matar ele também em Jerusalém. Eu falei, não, eu sou cidadão romano, eu preciso ser julgado contra Nerão. Aí ele ficou dentro do palácio, eu vou mostrar para vocês, dentro do palácio de Herodes, ele ficou lá preso. Então nós temos essa passagem, que também faz parte do livro de Atos. Lá também nós encontramos uma pedra, que vocês vão ver a réplica, que está escrito Ponto Pilatos, que ele oferece essa cidade para Tibérios, que na época de Pontos Pilatos, César era Tibérios. Então tudo isso nós vamos ver dentro dessa cidade de Cesareia. Na época de Yoshua, a capital da Judéia era Cesareia, não Jerusalém. Jerusalém era a capital espiritual e religiosa para os judeus. Mas para Ponto Pilatos, ele não era, ele vinha lá só quando tinha as festas. Por isso, ele estava na Antônia, na Fortaleza Antônia, que a gente também vamos estar lá. E ele julgou Yeshua, porque a fortaleza fica colada onde estava a esplanada do templo. Ok? Então, tudo isso só para mostrar. Mas agora, nós vamos ver Cesareia Marítima, onde Herodes construiu. Depois ficou a capital da Judéia, ok? Usaram o palácio dele. E depois Jerusalém ficou a capital espiritual, onde estava o templo para os judeus. Tá bom? Nós estamos agora passando aqui uma cidade que se chama Natânia. Nós já passamos até. Você Natânia daí no fundo? É acústica, para não atrapalhar a residência aqui. É acústica. Deixa eu tirar aqui.